Em relação a Moisés, Moisés, segundo as leis que Moisés, que todos nós temos o conhecimento, é interdito com que um israelita casasse com alguém que não fosse israelita ou de uma outra nação. Mas de repente nós vimos que Moisés, quando volta no Egito, casou com uma cidadã da Etiópia. Logo, estamos perante um casamento misto de um israelita ou de um cristão com uma pagã. Por que Moisés, sendo um homem que Deus enviou na época, a fim de poder libertar o povo, por que Deus não o impediu para que Moisés não casasse com uma pagã? Bem, não foge muito daquilo que eu quis até para reforçar, mas não vou ser repetitivo aqui usando as mesmas palavras dos amados irmãos, mas respondendo diretamente à questão, né, em causa, retrocedendo um pouco, né, só para ter assim uma abordagem completa. Quando, na verdade, o profeta fala a respeito do casamento interracial, o profeta usou a escritura de Gênesis 1, que cada árvore produz segundo a sua espécie. Na verdade, se nós tomar bem o profeta, nessa mesma pregação, religião híbrida, o profeta ele mostra que as coisas híbridas são coisas que não são originais. Tomando nesse caso, né, como um exemplo que o profeta mais acima falou a respeito de um jumento e um cavalo. Nesse caso que dá ou produz, em função do cruzamento desses, um animal híbrido. E ali temos um dos maiores problemas, porque em outra pregação o profeta fala que isto é uma maldição. Por exemplo, vamos ainda voltar um pouco o que sucedeu na serpente com a Eva. A serpente, nós cremos que ali houve um cruzamento. E esse cruzamento, na pregação Unidade, parágrafo 71, o profeta fala que um casamento, uma união, ela tem que ser ilícita. Quer dizer, onde deve envolver um homem e uma mulher e Deus. Nesse caso, se tomarmos um homem com uma mulher, que Deus não esteja no caso, o profeta disse ali é bem possível que gera algo híbrido. E o profeta busca, na verdade, a tipificação de a serpente com a Eva, que houve um cruzamento que dela gerou problema. Então, é bem sabido, né, nesse caso do caso de Moisés, ele próprio trazendo a lei de Deus, que um israelita não pode tomar uma pessoa que não seja israelita. Sabemos agora que isso é uma lei de Deus. Mas observamos que o profeta Moisés tomou uma mulher que não era do seu próprio povo. O profeta Moisés, por exemplo, a Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Deus várias vezes falou ao povo de muitas maneiras através dos profetas. Na verdade, um profeta, né, Deus várias vezes não somente falava ao povo, profeta falando, mas também a vida de um profeta, ela tipificava a vida de Cristo. Como, por exemplo, o ministério de Moisés, né? Moisés, ele, né, era um tipo de Cristo, mostrando que também o próprio Senhor Jesus Cristo poderia tomar um povo que não era o seu próprio povo. Nesse caso, estamos a pegar o povo gentio. Antes não era o povo de Deus. Por isso é que a Bíblia lá em Romanos capítulo 9 diz que chamarei a minha amada a quem não era minha amada. Então, Moisés, ele estava a tipificar a vida de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo, mostrando que Cristo também poderia tomar uma mulher, uma esposa, que não era do seu próprio povo. Então, aquilo, Deus permitiu aquilo. Foi uma exceção que Deus abriu. Mas era propriamente para Moisés. Era ele que poderia tipificar, nesse caso, o ministério de Cristo. Por isso é que Moisés disse que nos últimos dias, ou seja, Deus suscitará um profeta no meio de vocês semelhante a mim.
e todos aqueles que não deram ouvidos será extirpado do meio do povo. Então Moisés era um tipo de Cristo. Moisés, quer dizer, aquilo estava a mostrar que Cristo poderia tomar um outro povo. Então, é mais ou menos isso aí que... Muito teria obrigado, que irmão explicar Pedro. quanto a Que isso. Deus te Ok. abençoe. Gostei realmente da sua abordagem. O irmão João Pedro Congolo, que Deus te abençoe, deixou aqui uma pergunta e eu vou dirigir esta pergunta ao nosso bem-amado Sérgio. O irmão diz o seguinte: cada semente deve produzir segundo a sua espécie. No âmbito do casamento interracial, a pergunta que não se quer calar é a seguinte. Deixa lá ver. A pergunta dele foi um pouquinho distante. Bem, a pergunta que não se quer calar é a seguinte: um branco e um negro são de espécies diferentes? Essa é a pergunta deixada pelo nosso bem-amado João Pedro Congolo, a partir da província da Luna Norte. Que Deus te abençoe e pedimos que esteja aí conectado. Aos nossos internautas, pedimos que continuem a partilhar. Eu vou mandar um forte abraço ao nosso cota Francisco Muongo, que está aí conectado, ao reverendo pastor Adelino Bruno Firmo, que está conectado também, ao irmão Garcia GD, mandou abraços ao irmão Ancião Felipe, o irmão Fábio Candreva, a irmã Jaspe, a irmã Raquel Linda. Que Deus os abençoe e continuem conectados. Sim, está à vontade, meu irmão, pode responder a questão. Bem, eu digo que o branco e o negro não são duas espécies diferentes, mas sim duas raças diferentes. Não consegui entender bem. O branco e o negro não são duas espécies diferentes, porque nós todos, quer dizer, há só, como pode dizer, nós todos só saímos de Adão e Eva, mas Deus tolerou para poder dividir as línguas e as raças, porque Deus queria que seja assim. Então, de acordo com a luz de entardecer, o branco só deve se casar com o branco, o negro com o branco, negro só deve se casar com uma negra, amarela com amarelo. Quer dizer que não podemos cruzar as raças. Por quê? Porque Deus fez desse jeito. Nós somos como flor, do jeito que a irmã acabou de dizer. A irmã Branham disse que não, nós somos como flor. E Deus colocou as flores no jardim. E Ele quer que seja assim. Então, Branham me diz assim, que uma mulher de cor, neste caso negra, inteligente, bonita, tão atenta, sábia, teria a ideia de se casar com um branco para ter filho mulato. Isto aqui é uma abominação, mas isto aqui é uma maldição. Quer dizer que Deus não quer que seja desse jeito. Quer dizer que não cada raça possa se reproduzir de acordo com, quer dizer, como pode dizer, de acordo com a sua raça, ou bem dizer, de acordo com a sua cor. O negro só se deve casar com uma negra e branco só se deve casar com uma branca. Então, temos aqui também temos aqui algumas citações. Quando pedir as citações, podes apresentar? Podemos apresentar citações, certo? Está à vontade. Então, estas pregações eu procurei tanto em português, mas não encontrei, infelizmente. Só encontrei em francês. Então, os que entendem francês podem acompanhar, os que não entendem, se pode ter o intérprete aqui para poder interpretar. Mas eu vou aqui tentar esclarecer. Vamos pedir que os irmãos comecem a partilhar no momento em que o irmão está a procurar a citação. Da citação, certo? Okay. Continuem a partilhar. A irmã Rebeca Miss Branham, que Deus te abençoe por estar conectado. A irmã Maria André Macumo, que Deus te abençoe. O nosso embaixador, a partir da República Democrática do Congo, o irmão Sérgio Guiazi, que Deus te abençoe. O irmão Boaz Oscar Jubileu, está conectado, que Deus te abençoe. O irmão Danilson, o irmão Seta Agapau, que é o nosso embaixador a partir da província do Uís. Estejam conectados, vamos partilhando. E deixa também o vosso like, pois é muito importante. Bem, aqui nesta pregação,
A condenação pela representação. La condamnation par A représentation. condenação pela representação é o sermão intitulado. Oui. Paragraphe 137. Parágrafo 137. Frère Branham dit, O Abraão diz-nos o seguinte: que faisons-nous, mes amis? o que faremos meus amigos? Les hommes pensent tout savoir. Os homens pensam que sabem. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont. As pessoas estariam bem se porventura os deixassem como eles estão, Tels que Dieu les a créés. do modo em que Deus os criou. Que la race brune se marie avec la race brune. Que a raça juiva, Brune. Clarinhos, claros. que a raça branca casa entre eles. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que a raça branca casem-se com a raça branca. Que la race noire, la race jaune et tous les autres restent tels que Dieu les a créés. Que a raça negra, que a raça amarela permaneçam do mesmo modo que Deus os criou. Si la violette, Dieu l'a créée Se porventura Deus criou a violeta et qu'elle était blanche, e que ela é branca qu'elle reste blanche. e que ela permaneça branca, La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune ou quoi encore, que a flor seja ela azul, branca ou uma outra, laissez-la telle qu'elle est. deixa ela do modo que ela é. E aqui